Abra sua Bíblia lá em Tessalonicenses, por favor. Capítulo 2, do verso 1 até o 12. Tessalonicenses, Novo Testamento. Capítulo 2, vamos fazer a leitura do verso 1 até o 2. É um livrinho meio curto aí, perto de Colossenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 até o 2, até o 12, perdão. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês. Assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos, assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida. Porque vocês se tornaram muito amados por nós, pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de dia e de noite, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os filhos, exortando, consolando e admoestando a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para seu reino e sua glória. Pai de amor e de toda bondade, nesta manhã, Deus, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, como igreja Tua, Pai. É certo de que já fomos edificados, ó Pai, nas classes da IBD, mas, ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor nesse instante, Pai, e nós pedimos que não cesse, ó Deus amado, a Tua condução, a Tua sabedoria. Nós precisamos do Senhor. Por isso que o Teu Espírito faça aquela obra grandiosa, Pai, que é o poder do Senhor para que compreendamos a Tua mensagem. Nos ajude, nos edifique, nos oriente nesta manhã por Tua graça. Por Jesus pedimos a Deus. Amém. A Bíblia nos afirma que a salvação é totalmente de graça. Efésios 2,8 nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é dom de... não vem de nós, para que ninguém se glorie. No entanto, algo tão importante quanto a gente se lembrar desse fato, é lembrar que embora a salvação não nos custe nada, viver o Evangelho nos custa muito. Na verdade, nos custa tudo que a gente tem. A pregação do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus, meus irmãos, não é algo fácil. Pode ser que por vezes seja algo simples, sem tanto mistério, mas nunca é algo fácil. Pregar o Evangelho é uma verdadeira batalha, é uma verdadeira guerra travada contra corações impiedosos, contra corações duros, petrificados, almas e vidas cheias de si.
É uma guerra travada também contra as forças deste mundo tenebroso. É uma guerra travada contra a nossa própria carne. Na última oportunidade que eu falei pela manhã, eu expus o capítulo 1 de Tessalonicenses, e eu quero rapidinho aqui dar um panorama, lembrar de algumas coisas importantes, porque eu quero seguir a sequência natural desse livro. Esse livro ele é considerado a segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo esteve em Tessalônica, que é a capital da Macedônia, em sua segunda viagem missionária. E ele esteve ali logo após de passar por Filipos. E ele estava acompanhado junto de Silas. Não diferente de outros lugares, Paulo e Silas ali tiveram uma perseguição também. Eles sofreram também naquele lugar. Um tempo depois de ter passado por lá, Paulo envia Timóteo para ver o que estava acontecendo ali com aquela congregação, como que aqueles irmãos estavam se portando, como estava o andamento das questões, das coisas ali naquela igreja. Para encurtar a conversa, Timóteo relata que as coisas estão bem. O evangelho caiu num bom terreno, num bom solo, ele tem dado frutos. No entanto, lutas pesadas, difíceis, coisas severas estavam afligindo a vida daquele povo. Aqueles irmãos estavam sofrendo um bocado. Enfim, a gente tem diante de nós uma igreja que enfrentava fortes e pesadas lutas. No entanto, como todo esse contexto, mesmo com tudo isso que está acontecendo, eles estavam seguindo a Cristo. Eles estavam recebendo a palavra com alegria pelo Espírito Santo. No capítulo 1 a gente vê que a receita tríplice, fé, amor e esperança, são marcas que autenticam o agir do Senhor sobre a vida do seu povo. Uma igreja modelo, uma igreja exemplar, uma igreja de Cristo, ela deve ser operosa na fé, ela precisa ser abnegada no amor, ela precisa ter firmeza na esperança do seu Cristo. Agora, no capítulo 2, a gente vê que estas marcas preciosas, elas não nascem da noite para o dia. Elas não se tornam vistosas do nada. Não é mediante apenas uma pregação. Olha, fé, esperança, amor. Sejam operosos na fé, sejam abnegados no amor. Tenham esperança no seu Cristo. Não é tão fácil assim como a gente pensa. Não é tão fácil assim como a gente gostaria que fosse. Existe um preço a ser pago, e um preço alto, eu diria. Tudo isso para que a igreja do Senhor, tudo isso para que o povo de Deus viva de modo a glorificar a Cristo. Paulo aqui, meus irmãos, ele nos mostra um pouquinho desta jornada que é a edificação do povo de Deus. A jornada da pregação do Evangelho. Paulo nos mostra então a forma pelo qual o Evangelho é anunciado em Tessalônica, e nos deixa aqui, eu acredito, indicações, nos deixa lições, nos deixa norte que a gente precisa seguir quanto ao trato do Evangelho, quanto ao trato da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos lá, verso 1 e 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos ousados em nosso Deus para falar o Evangelho de Deus. Primeira lição que eu encontro com Paulo acerca do Evangelho, meus irmãos, é que a pregação do Evangelho deve ser algo ousado. A pregação do Evangelho deve ser feita com ousadia. Paulo e Silas, eles passaram a primeira vez por ali. Eles tinham acabado de passar por uma situação muito ultrajante. Eles tinham acabado de comer o pão que o diabo amassou lá em Filipos. Eles foram terrivelmente açoitados em praça pública. Como se a surra não bastasse, eles foram enjaulados. Eles ficaram um tempo presos ali na prisão. O que Paulo está querendo chamar a atenção aqui, meus irmãos,
é que esses fatos pesados que eles passaram não foram impeditivos para que eles prosseguissem na labuta da pregação do Evangelho. Essas coisas não os impediram de avançar na pregação do Evangelho. Não é difícil da gente imaginar que depois de uma situação tão constrangedora, o que viria à mente, até por instinto, de sobrevivência, seria o desejo de não continuar. Caramba, eu já estou sofrendo a beça aqui, eu já passei tudo que eu passei, eu acho que a minha contribuição para Cristo, para a igreja de Cristo, para o Evangelho, já está boa, Eu sofri bastante. Mas não, meus irmãos, depois de tudo aquilo, eles continuam, eles vão avante, mesmo diante dessas situações. Parece que Paulo quer nos ensinar que aquilo que não mata fortalece. Pensa comigo, mesmo depois de padecer, mesmo depois de ter sido maltratado em Filipos, agora com tudo isso, eles se tornaram ousados no Senhor. Aquelas lutas, ao invés de os desanimar, os fortaleceu. E eles agora pregam ousadamente. Eles não temem os perigos, as questões. Eu não sei o que tem acontecido muito bem com a gente nesse tempo, mas uma coisa eu sei: no nosso contexto é muito raro a gente ouvir de alguém que apanhou ou que foi preso por pregar a palavra de Deus. Estou dizendo que não existe, mas é muito raro a gente ouvir de alguém em solo brasileiro que apanha por pregar a Cristo, que é preso por defender o Evangelho. Essa não é a nossa realidade. No entanto, o que tem acontecido conosco, mesmo sem empecilhos maiores, mesmo sem grandes riscos, a gente tem permanecido tão tímidos no que tange ao Evangelho, no que tange à pregação, para não dizer que somos medrosos. A coragem e a ousadia, meus irmãos, presente na vida de Paulo e Silas, não era algo especial. Eles não eram melhores, eles não eram homens mais corajosos do que eu ou do que você. A grande questão é que eles criam piamente em quem serviam. Eles criam que o Evangelho é anunciado e ele não volta vazio. Por isso, vale a pena correr os riscos que a gente tiver que correr. Se for para apanhar, vai valer a pena. Se for para ser preso, vai valer a pena, porque ele não volta vazio. A palavra garante que quando ele vai, ele não volta, ele dá fruto, ele dá resultado. Eles criam que diante das dificuldades e de suas fraquezas, o poder de Cristo se aperfeiçoaria. Portanto, uma situação difícil e pesada antes se faria numa condição muito mais vistosa para o poder de Cristo ser triunfante. Por isso, meus irmãos, que de modo ousado anunciavam o Evangelho, sem medo dos embates, sem medo daquilo que viria pela frente. Pregadores do Evangelho, meus irmãos, precisam anunciar de modo ousado. Crentes em Cristo Jesus devem anunciar de forma ousada também. Nós devemos viver de um modo em que o Evangelho que impactou as nossas vidas também possa impactar a vida de outros. E ele precisa, com isso, ser demonstrado com poder. Segunda lição que eu creio que Paulo nos deixa nesse trecho, no verso 3, diz o seguinte: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A pregação do Evangelho, além de precisar de ousadia, ela também deve se pautar sempre na verdade. A pregação do Evangelho precisa sempre se pautar na verdade. Talvez você esteja matutando aí na sua mente: é óbvio, né? É claro, pastor. Mas, meus irmãos, isso não parece tão óbvio quando a gente vê o cenário cristão hoje.
Há uma porção de pregadores usando de falácias e de mentiras em suas pregações. Existem falsos evangelhos de todo tipo, e isso não é de hoje. Paulo está combatendo isso aqui. E é por isso que ele faz esse contraste. Olha, a gente não chegou aqui entre vocês, crentes da Tessalônica. A gente não chegou entre vocês com engano. A gente não chegou de modo fraudulento, como algumas pessoas que chegaram, como algumas pessoas que estão ao redor de vocês. Esse contraste serve para que os fiéis de Cristo fiquem atentos. Você já viu? Estou chamando ninguém de burro, tá? Mas você já viu o burro quando ele ouve um barulho ou ele fica acuado? É incrível como a orelhinha dele fica em pé. Parece que aquilo fica tão duro, tão pontiagudo para cima, e ele fica tenso, ele fica atento com a questão. É como se Paulo estivesse falando para a gente: olha, fiquem de orelha em pé, porque existem riscos à volta de vocês. E o pior, meus irmãos, tem muita gente se confundindo, tem muita gente achando que está no Evangelho, quando na verdade nunca conheceu de fato o Evangelho da cruz. Um pregador do Evangelho não pode acrescentar nada, um pregador do Evangelho não pode tirar nada. O Evangelho precisa ser apresentado como ele é, porque é assim a mensagem do Senhor. É dessa forma que Ele salva pecadores, é dessa forma que Ele renova pecadores regenerados, é dessa forma que Ele continua nos levando a Cristo dia após dia. Tem gente que acha que, dando uma aliviadinha na mensagem, vai conseguir atrair pessoas para Cristo. Mas isso é uma mentira do inferno. Quem dá uma aliviadinha na mensagem, quem faz um cambalachozinho em sua pregação, não arrebanha pessoas para o rebanho de Cristo, arrebanha no máximo pessoas para o seu ventre. O que salva pecadores é o Evangelho da cruz e nada mais. E o que passar disso é procedência do maligno. E aquele que for achado nisso deve ser considerado anátema, maldito, porque profana a mensagem da cruz, porque profana o Evangelho de Cristo. Tomemos cuidado. Terceira lição, meus irmãos, verso 4 a 6. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus. A terceira lição que eu creio que Paulo nos deixa é que a pregação do Evangelho, ela tem a priori a glória de Deus. O Evangelho é tão somente para a glória de Deus, em primeira e em última instância, é para a glória de Deus. Sabe, hoje a gente vive uma febre dos chamados pastores coaches, e eu já te alerto sem medo de errar, isso não é Evangelho não, viu? Tem nada a ver com o Evangelho. Isso com certeza tem o seu espaço no mundo corporativo, nas empresas, isso foi criado para isso, mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso que a gente tem visto de pregadores da moda, pregadorzinho descolado, que pinta o fundo preto, com umas luzes para dar um tchan, uma musiquinha, né, para fazer o coração balançar, que falam coisas doces, afáveis, gostosas de se ouvir. Toma cuidado, porque pode ser que isso seja uma isca de Satanás, te levando à confusão do teu coração enganoso. Isso não vem do Senhor. Mensageiros que exaltam seus ouvintes, que dizem que somos o centro de Jesus, que nos colocam de pé de igualdade com Cristo, que martela na mente que somos poderosos, que somos maravilhosos, que a Trindade Santa e que as miríades de anjos existem só por conta da gente. Gente, se você ouvir isso, não acredita não, tá? Por favor. Isso não é a mensagem de Cristo.
Sabe quem que ofertou um evangelho de grandezas dessa forma? Você se lembra de Jesus, 40 dias no deserto, na sua tentação? Quem que chegou diante de Cristo para tentá-lo? Como que eram as tentações de Satanás? Olha, tudo isso eu te darei. Meus irmãos, esses mensageiros, eles não vêm da parte do Senhor, eles vêm da parte de Satanás. O Evangelho nos remete a um Deus grandioso, que nos faz enxergar a nossa pequenez, e aí a gente entende a grandiosa obra de Cristo em nosso favor. O compromisso do mensageiro de Deus, meus irmãos, é com Deus da mensagem, não é consigo mesmo, não é com seus ouvintes, é tão somente com Deus. A tentação de ter pessoas aos pés tem seduzido muita gente, mas a verdade é que quem se pauta por isso não tem compromisso com Deus. O compromisso dessa gente é com o umbigo deles. A gente que vive para honrar a Deus, meus irmãos, nós buscamos tão somente a sua glória. Por isso, quando a gente anuncia o Evangelho, é para a glória dEle, não é para bajular corações, não é para bajular vidas, não é para trazer emoção barata para corações suscetíveis, não é para inventar bobagens mentirosas para agradar as pessoas. Quando a gente anuncia o Evangelho, é para que a glória de Cristo seja revelada. É assim que pecadores reconhecem quem são diante do Senhor. É assim que nós reconhecemos quem somos. É assim que enxergamos a nossa condição caída. É assim que a gente entende, meus irmãos, que se Deus não agir com misericórdia sobre nós, a gente está perdido. Tenha cuidado com o que você tem ouvido. Seja em igreja, seja no YouTube, um pregador de Deus, acima de tudo, busca o querer de Deus para você, e não te engana dizendo que o seu querer é mais importante do que o do Senhor. Precisamos pregar o Evangelho pensando na glória de Deus, nunca na nossa glória. O que precisamos é de um vislumbre maior da glória de Cristo, e é isso que o Evangelho faz. E quando o pecador vislumbra a glória do seu Senhor, ele então está no Evangelho, ele então está no caminho seguro. Os versos 7 a 8, nós temos uma outra lição importante. Ele diz assim: antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Meus irmãos, a pregação do Evangelho, ela também precisa de um ingrediente. Lembra daquela propagandinha do Sazon, né? Que usava o Zezé de Camargo cantando "É o amor". E o ingrediente do Sazon é o quê? É o amor. Meus irmãos, a pregação do Evangelho, ela precisa de algo especial. Ela precisa ser feita com brandura. A verdade, meus irmãos, é verdade que o Evangelho muitas vezes parece que nos joga na parede, parece que nos chacoalha, parece que rasga algo dentro de nós. Ele traz verdades difíceis, traz verdade dura. Porém a gente não pode se esquecer, meus irmãos, que verdades ditas sem amor são como palavras ao vento, elas não possuem valor. A intenção do coração de um crente ao falar de Cristo para alguém precisa ser o amor por aquela alma. Um pregador que fala verdades difíceis, meus irmãos, deve fazer isso com sincero fervor no coração. O seu coração precisa arder pelas vidas que estão ouvindo. Gente que fala o que quer, sabe aquele tipo de pessoa que eu falo mesmo e ponto, que eu sou verdadeiro, eu falo mesmo. Gente que fala o que quer sem piedade, sem amor, sem temor do Senhor. Essas pessoas fazem um desserviço para o Evangelho. Infelizmente, meus irmãos, nós temos visto muita gente com boa doutrina fazer isso. Isso é triste, isso é lastimável.
A gente não precisa rosnar, sabe, quando está pregando. A gente não precisa ficar mostrando os dentes. As pessoas não são cachorro. O pregador precisa de paixão, precisa de intensidade, porém, o que deve movê-lo é sempre o amor, não a ira pelos pecadores. Sempre movidos pela fé de que a palavra trará mudança, trará renovo, vai transformar esses corações. O profeta Zacarias, no capítulo 4, quando ele contemplou a mesma visão de João no início do Apocalipse, o anjo disse: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Meus irmãos, quando alguém entende o Evangelho, esse alguém é totalmente constrangido pelo amor de Deus, que está revelado em Cristo. E nós precisamos ter a ciência de que Cristo governa os seus, de que Ele trabalha no meio do seu povo, e que por meio do seu Espírito, Ele quebranta o coração dos pecadores. Por isso, quando a gente pensar no Evangelho, quando a gente pregar o Evangelho, quando a gente anunciar o Evangelho, a gente precisa ser movido pelo amor. E com amor, a gente anunciar aquele que primeiro nos amou. Um Evangelho sem amor, ele não muda, ele não transforma, ele não cumpre o seu papel. Quinta lição, meus irmãos, versos 9 a 10. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados, a nenhum de vós vos pregamos o Evangelho de Deus. A pregação do Evangelho, meus irmãos, é algo que sempre nos custa, é algo que sempre nos exige algo. Esse trecho me constrange, porque o caráter de Paulo e Silas era algo ilibado. Eles chegaram diante do povo para que eles ouvissem o Evangelho, e ali aquela igreja no seu início, eles trabalhavam dia e noite para se manterem naquele lugar, enquanto pregavam o Evangelho de Cristo. Não que isso seja o ideal, meus irmãos, para um missionário, para um pastor, não é. Paulo inclusive fala sobre isso. Mas o que me constrange aqui, meus irmãos, é o fato de que muitas vezes a gente se encontra tão afadigado com os nossos afazeres, que a gente acha que isso nos dá o direito da gente se esquecer do nosso compromisso cristão. Sabe, toda vez que a gente inventa alguma desculpa para explicar o porquê a gente não coopera contento com a proclamação do Evangelho, diante do Senhor permanece o testemunho de Paulo, de Silas, dos outros apóstolos, de tantos outros servos do Senhor espalhados pela face da terra. Meus irmãos, seguir a Cristo é custoso, e se sua vida cristã não te custa nada, das duas uma: ou você não entendeu nada do que é ser crente, ou então você está em falha grave. Nossa vida precisa sim, meus irmãos, ser um testemunho da graça de Cristo, e isso custa caro, isso é difícil testemunhar no mundo. A forma que a gente lidar com as questões da nossa vida precisa sim agradar o Senhor. Os nossos planejamentos precisam sim ser uma demonstração de nossa confiança no Senhor, não no nosso braço, não na gente. Por isso a gente precisa sim sair do nosso conforto, dar um passo a mais em direção àquilo que o Espírito já tem nos incomodado, e pararmos de agir como uma criança teimosa, irmos adiante, proclamarmos o Evangelho, vivermos com intensidade o Evangelho. O pregador do Evangelho, meus irmãos, é alguém abnegado, é alguém que, assim como Paulo, se esforça para pregar com afinco a mensagem. Mas um crente impactado pelo Evangelho, meus irmãos, também precisa se lembrar que seu modo de vida e que o anúncio do Evangelho também são de sua responsabilidade.
E isso não é de graça. Isso tem um custo a ser pago. Versos 11 e 12 para a gente concluir. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vós conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo e Silas, meus irmãos, se esforçaram para que o Evangelho chegasse ao povo. Tudo isso tinha um motivo. A intenção era que o povo de Deus tivesse uma vida digna, uma vida cristã, que fizesse o Senhor olhar dos céus, e assim como Cristo cumprindo o seu propósito, estes são os meus filhos, eu me alegro neles. Pregadores do Senhor, meus irmãos, anseiam ver a graça de Cristo transformando atitudes, afeições e o coração do povo de Deus. Portanto, quando você estiver diante de alguém que prega a palavra do Senhor, alguém que é sério diante do Senhor, fique atento, ouça. Deus usa isso para moldar a sua vida, para transformar o teu coração. O que a gente faz com tudo isso, meus irmãos? Não é fácil viver, não é fácil pregar o Evangelho. No entanto, a gente tem um auxílio e o cuidado do Senhor sobre nós. Por isso, viva e anuncie o Evangelho do Senhor. Você não está sozinho. Saia da sua zona de conforto. Assuma o compromisso de viver pelo Evangelho do Senhor. A gente tem visto em nossos dias uma enxurrada de pregadores do mal mesmo. Diante disso, tenhamos o compromisso de honrar aqueles que têm dedicado as suas vidas à proclamação fiel do Evangelho, porque isso não é tarefa fácil. Se nós temos gente que prega e nos chama ao arrependimento, se temos gente que prega e nos insta, nos exorta ao Evangelho, a vivermos de modo fiel, não sejamos crianças teimosas, gente imatura. Sejamos como aqueles que ouvem. E assim vivamos, pois, de modo digno, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Pai, nós reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes nos falta, Deus, questões e coisas importantes. Pai amado, que nesta manhã a Tua palavra nos inste a reconhecer onde temos errado, Pai. Que a Tua palavra, ó Deus, nos aconselhe, nos exorte, mas, ó Pai, de modo muito concreto, venha nos pôr no prumo, Deus. O Evangelho do Senhor é tudo para nós, que nunca se esqueçamos disso, Pai. Que nesses dias onde a gente ouve tanta coisa, Pai, que a gente possa com mais afinco se firmar nele, buscar mais Ele, se agradar mais dEle. E que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos de forma ousada, no nosso trabalho, aonde aperta o calo, diante do mundo, ó Pai, em que nós temos de testemunhar, diante desse mundo mau, que tem conselhos maus, diante dos ímpios, que o Senhor nos capacite, Pai, a viver de forma ousada o Evangelho do Senhor. Mas não somente isso, Pai, que a gente possa também sermos capacitados pelo Senhor a anunciar aqueles que estão clamando à nossa volta. Toma a vida do Teu povo, Senhor, toma a Tua igreja nesta manhã, nos edifique em Tua palavra, firme ela em nosso coração. Por Cristo oramos. Amém, Senhor.